Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre empreendedorismo feminino. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões, minha amiga, empresária e advogada, doutora Fabiana Rosa, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana, ao programa Empresários em Destaque. Uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, viu? Nossa, Junque, a honra é minha, viu? A felicidade é minha. Eu falo que faz tempo que a gente está tentando compatibilizar a agenda, deu certo e eu estou muito feliz. Espero que eu venha acrescentar. Seguramente vai, porque assim, eu te conheço de muito tempo e eu tenho certeza que você tem muito a contribuir e a gente vai começar isso agora, né? Conversando e falando um pouco dessa sua experiência no campo do empreendedorismo feminino por dois motivos. Primeiro, porque você já vem de uma família de empreendedores. Então, esse oxigênio já de alguma forma habita a sua existência. Está no sangue. Está no sangue. E depois também você viveu e vive até hoje uma experiência do empreender no escritório de advocacia. A grande questão é o que você aprendeu com essas duas experiências, Fabiana? É uma loucura, né? Eu falo que a minha vida é uma montanha russa, é uma roda gigante. Eu venho de uma família de empreendedor. O meu pai sempre se arriscou, sempre empreendeu, era empresário bastante conhecido aqui na cidade, tinha uma empresa de engenharia, a qual eu administro após o óbito dele, que faz 5 anos. Com isso, e como eu sempre tive aquela cosquinha, aquela coisa de fazer, aí veio o Rosasili, que foi nessa época que nós nos conhecemos. Exatamente. Rosasili foi o primeiro salão da cidade, o pioneiro, né? A gente já tinha alguns, não desmerecendo, nós tínhamos alguns salões, mas assim, o conceito de salão para locação, eu acho que startou esse conceito. Startei aqui na cidade. Então, assim, eu sempre gostei de fazer, e eu me arrisco, e eu me aventuro, eu não tenho preguiça. Eu acho que isso é importante quando a gente fala em empreender. A gente está tratando aqui de um assunto específico que é empreendedorismo feminino, mas o empreender exige força de vontade, foco, disciplina e, assim, muita vontade de trabalhar. Ô Fabiana, agora, sabe uma coisa que eu queria muito que você falasse aqui, visto que nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino? Eu tenho uma percepção que a palavra empreendedorismo, nela orbita a figura do masculino. Aí eu gostaria de saber o seguinte, na sua perspectiva, que faz isso desde que se reconhece como pessoa. O empreender feminino encontra barreiras por conta desta concepção que socialmente, de alguma forma, é aceita? Como é que você vê isso? Encontra, né, Jun, que encontra. Eu não vou levantar bandeira de feminismo aqui, porque nós não estamos aqui para levantar bandeira. Mas, assim, a nossa sociedade predominantemente é machista. Ainda bem, vem melhorando muito com o tempo, vem melhorando muito. Mas, assim, a gente nós mulheres encontramos muitas dificuldades, desde com quem deixar o filho, quantas horas por dia eu vou ter que trabalhar. Quando você vai se empreender, quando você vai se predispõe a empreender, vamos usar aqui o termo certo, você tem que pensar assim, você vai trabalhar de 12 a 13 horas por dia. Porque você vai tirar um projeto da sua cabeça, colocar no papel e executar. E isso exige um esforço, uma dinâmica muito grande. Aí é que eu falo que a sociedade é predominantemente machista, porque o homem por si, ele já tem um lugar na sociedade de prover. Ele já é bíblico, né? O homem sai para prover. Então, essa conquista, esses obstáculos para o homem são menores. Porque ele não tem que se preocupar se ele deixa o filho na escola, que hora que ele vai buscar o filho. Viu? Eu não estou generalizando, tá? Sim. Eu admiro muito e conheço muitos pais de família que são chefe da casa e que provém tudo. Sim. Inclusive buscar filho na escola. Eu quero dizer que a mulher em si encontra barreiras por essa sociedade ser machista, por esse empreendedorismo a gente encontrar
100%, né, 90% dos casos homens. Então existe aquele preconceito, é lógico que é um preconceito velado, mas existe. Então assim, a mulher, pela condição do sexo feminino, ela já encontra maiores obstáculos do que o homem, que já tem enraizado na sua essência que ele tem que prover. Sim. Então eu admiro a mulher que sai e ela vai empreender e ela vai dar o cara a tapa, porque ela vai lidar com homens, ela vai lidar com homens machistas, ela vai lidar com mulheres machistas. A mulher, ela vê a outra mulher de sucesso empreendedora como uma rival. E isso é muito triste. Isso me ocorreu agora, tá? Ela tem uma rivalidade, uma certa inveja, uma inveja velada também, e deveria ser o contrário. Eu acho que assim, deveria apoiar, deveria admirar, deveria publicar e falar, nossa, que legal, ela fez isso. Desde a mulher que assa o bolo e vai para vender, que faz o bombom e vai para vender na faculdade. Porque quando aquela mulher começa a se dar bem, as outras mulheres começam a falar, nossa, mas será? Ah, viu, alguma coisa, alguma ajuda teve? E não teve. E não teve, essa mulher foi, essa mulher deu a cara a tapa, essa mulher saiu empreender. Ela teve uma ideia, ela saiu do projeto, saiu do achismo, ai, será que vai dar certo? E ela foi para ação. E quando ela faz sucesso, isso eu acho que é digno de aplausos, é digno de elogio, e não digno de rivalidade ou inveja. Por isso que eu apoio a mulher que empreende. Fabiana, eu quero aproveitar aqui a sua experiência de vida, inclusive como advogada de família, e eu preciso lhe fazer uma pergunta. O empreendedorismo feminino e as políticas públicas, qual o relacionamento que existe e se um depende do outro, e qual a sua avaliação desse cenário na atualidade? Bom, elas estão intimamente ligadas. Quando a gente fala em direito de família, em economia pública, em empreendedorismo feminino, a gente tem que lembrar que a mulher que vai empreender, como eu falei há pouco, ela vai ficar aí 10, 13 horas fora de casa. E aí com quem que ela vai deixar o filho dela, né? Sociedade predominantemente machista, o chefe de família, o pai dessa criança, provavelmente também vai estar trabalhando. E aí já é o primeiro obstáculo, com quem eu vou deixar. Aí a gente fala em direito de família, essa questão de guarda, essa questão de pensão, essa questão de política pública de vagas em creche, Sim. Essa questão que não está ligada diretamente ao direito de família, mas é direito constitucional, que você daí tem que, eu como advogada, eu já fiz várias vezes uma liminar para você conseguir desesperadamente uma vaga em creche. Por quê? Porque essa mulher precisa empreender, essa mulher precisa trabalhar. Se ela não está dentro do normal, que são 8 horas por dia, que é o regime seletista, ela já está fora do padrão, porque 5 horas da tarde aquela creche vai fechar, e daí com quem que ela vai deixar o filho? Então, a gente precisa sim de apoio estrutural com diretrizes, com essa questão cultural, sociológica, política, que dê condições dessa mulher sair empreender. Desde onde ela vai deixar o filho, que saia um pouco fora da casinha de 8 horas por dia. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Aí é que eu falo que precisa um pouco desse financiamento público, dessa estrutura política e social para fazer com que essa mulher que empreende, que vai trabalhar mais que 8 horas por dia, e acreditem, vão trabalhar mais que 8 horas por dia, ela tenha com quem deixar os filhos, ela saiba que o filho está sendo alimentado, ela tenha esse descanso, porque o que mais prejudica a gente enquanto mulher, e eu falo isso com conhecimento de causa, é você estar trabalhando e você ficar se preocupada, nossa, tal hora eu tenho que buscar meu filho na escola, e você está numa reunião de negócios onde a sua agenda se estendeu um pouco mais do que você previa e você está amarrada com compromisso com o seu filho. Não, que não seja prioridade na sua vida. Mas concorda que é um obstáculo? Sim, sim, sim. Então, quando a gente tem políticas públicas que favorecem esse empreendedorismo feminino, a gente já pode contar com essa ajuda pública. Não, eu tenho uma creche que seja de 8 horas no início. Já é um ótimo sinal. Porque o que falta hoje são vagas em creche. Não raras são as vezes em que a gente tem que entrar com liminar.
para poder conseguir uma vaga, o que é um direito, né, Junk? Sim. A gente tem que pedir favor para o Estado para conseguir uma vaga na creche. A gente não tem que pedir um favor para o Estado para conseguir um medicamento. É direito. Mas, infelizmente, a gente tem que sempre lembrar o Estado, né, que ele tem o dever de fornecer essas questões. Então, assim, é um grande obstáculo, é uma dificuldade e acaba fazendo com que muitas mulheres desistam. Porque é a nossa realidade, né? Eu tenho o privilégio de poder contar com a ajuda da minha mãe, que fica com meu filho, que sempre ficou, mas nem todas as mulheres têm esse privilégio. Eu tenho o privilégio de poder contar com algumas redes de apoio, mas nem todas as mulheres têm, e elas têm o direito a empreender. Porque às vezes tem uma puxa de uma ideia legal e encontra tanta dificuldade financeira, social, cultural, que a pessoa desiste antes mesmo de começar. Fabiana, eu quero, ainda relacionado com as questões de políticas públicas, eu quero que você concentre um pouco a fala na formação, porque empreender está diretamente relacionado com a questão da formação. Como é que você vê a formação dos nossos empreendedores hoje e como isso, no seu entendimento, vai, de alguma forma, refletir na nação brasileira nos próximos anos? Junto, isso aí é muito subjetivo, sabe? Eu acho assim, quando a pessoa ela se predispõe a empreender, ela já tem um conhecimento daquilo que ela vai fazer. Porque exige, né? Pré-requisito. Você não pode empreender e, conheço por cima. Não. Você tem que ter conhecimento do que você vai saber para você, onde você vai colocar o seu pezinho. Então, isso eu acho que falta um pouco de apoio. Isso eu sinto que falta um pouco de política pública, até de cursos técnicos que deem esse ensinamento até administrativo do seu negócio. Porque às vezes você sabe muito da técnica, mas aí você vai se deparar com a questão de gestão, de administração do negócio que você está disposto a empreender. E é que também muita gente fracassa, porque ela não tem conhecimento. Então, tem algumas iniciativas de Senai, de Sebrae, aquelas incubadoras de empresa, eu acho muito legal, deu uma parada agora na pandemia, mas existem sim cursos nesse sentido, mas eu acho que poderia ter mais, né? Formar empreendedores, formar mentes empreendedoras, porque assim, empreender não é só você abrir um negócio e pôr lá a plaquinha tá aberto. Você tem que se doar, você tem que saber que você vai lidar com públicos diferentes, religiões diferentes, dificuldade financeira. Você vai ter aquele cara que vai te dar o calote, que não vai te pagar. Então você tem que estar preparado para tudo. Essa formação eu acho tão essencial quanto a técnica. E isso eu acho que a gente tem um pouco de carência, poderia ser mais acessível. Quando eu digo acessível, ter mais coisas no mercado disponíveis que tenham um custo mais baixo, porque quem vai empreender já vai disponibilizar grande parte do seu recurso para o próprio negócio. Então, quanto mais informação ele tiver do que ele vai se deparar pela frente, esse bate-papo nosso é excelente. A pessoa que está pensando em empreender está ouvindo uma mulher que passou por todas essas dificuldades. Eu passei por calote, eu passei por pandemia, e fiquei com muito medo, porque não existe empreendedor que não tenha medo. Quantas pessoas fecharam na pandemia? Exato. Então, a gente tem que, acima de tudo, confiar muito assim, no próprio potencial, ter uma reserva econômica, se possível, né? Eu digo, às vezes até uma utopia, e saber lidar com as adversidades. E é essa formação que eu acho que falta. A técnica, você está intrínseco em você, porque você gosta, porque é um dom, então você vai atrás da técnica, né, do que você aprendeu, do que você escolheu de profissão para a sua vida. Isso é a técnica. Agora, essa formação de base do empreendedor, do empreendedorismo, de como fazer a minha técnica aparecer no mercado de trabalho, eu acho que é falho ainda. Fabiana, agora falando de questões subjetivas, empreender, no seu ponto de vista, está no DNA ou é possível não vir de uma família empreendedora e aprender isso? Eu acho que está no DNA. Eu acho que está no DNA. Porque assim, a pessoa tem que ter um perfil muito dinâmico para empreender, Junk. Você tem que, primeira coisa, ser muito cara de pau,
porque você vai ter que bater na porta de muita gente para até mostrar o seu negócio. Você vai ter que se arriscar. Você vai ter que fazer muitas coisas, então tem que ser perfil. É aquilo que a gente conversou há pouco. Se você tem um perfil mais calmo, mais tranquilo, trabalhar 8 horas por dia, férias de 30 dias no ano, 13º, ai meu amigo, você vai ter que ser seletista. Não que não seja bom. Nós precisamos de seletistas. Os empreendedores precisam. Mas eu acho que assim, olha, 70% do empreendedor é DNA. É garra, é força de vontade, é dinamismo, sabe, tomar muito não pela frente. Já tomei muito não pela frente e insistir. Vai tomar vários ainda, né? Vou tomar vários. Né? Eu acho que é o que a gente estava conversando nos bastidores. Me permita que Sim, claro. O fracasso faz parte do sucesso. E não é frasinha de autoajuda, não. Não é frasinha de autoajuda. Quantas vezes eu estou à frente agora da JR Engenharia, a empresa do meu finado pai, eu que estou administrando. Uma empresa que faz inspeções NR13 em equipamentos pressurizados. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu dei orçamento errado? Quantas vezes eu queria muito um cliente, consegui e levei calote. Mas é assim, é na garra. O que a gente tem que acordar todo dia, ter fé, pedir sabedoria, porque a gente tem que ter sabedoria de gestão para saber tocar o nosso negócio. E o fracasso faz parte da história do sucesso. Você já viu alguém ter sucesso sem ter fracassado ou tropeçado? Não existe. A gente, literalmente, aprende com os erros. Eu fiz isso de errado, bom, que me sirva de lição, não vou fazer mais isso. A partir do momento que você aprende com os erros, porque errar 2 vezes é burrice, né? Então a gente tem que ter a sabedoria para aprender com os erros. A partir do momento que você aprende com os erros e começa a caminhada, viu? Mas o sucesso é certo. O sucesso é certo. Vai ter que ter muita disposição. Maravilha. Fabiana, estou adorando essa nossa conversa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, eu vou pedir para você comentar algumas falas de alguns grandes empreendedores. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com a doutora Fabiana Rosa sobre empreendedorismo feminino. Um minutinho só, a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque.
Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre empreendedorismo feminino. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a advogada e empresária doutora Fabiana Rosa. Doutora Fabiana, eu gostaria que você comentasse aqui algumas falas, né, de alguns grandes empreendedores, como eu prometi no final do primeiro bloco. Quero começar aqui com a escritora J.K. Rowling, que é escritora britânica da série Harry Potter, que você me Harry Potter, perdão, que você disse que o seu filho gosta bastante. Gosto. Ela disse o seguinte: alguns fracassos são inevitáveis. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a não ser que você viva tomando tanto cuidado com tudo que você simplesmente não viva. Isso aí dá uma sessão de terapia, né? Dá. Mas é absolutamente verdade. Fracasso é inevitável. Fracasso na vida pessoal, na vida profissional, como mãe, como gestora, como empreendedora, como advogada. Quem nunca fracassou? Anderson, você deve ter histórias de fracasso. Inúmeras. Mas o mais legal não é contar o recomeço? Exatamente. Não é você falar, nossa, errei ali, fiz. Há pouco você está falando de uma oportunidade que você deixou passar, que você não se perdoa até hoje. Não. Né? E isso faz parte. Agora, se você tem tanto medo do fracasso e você quer ser totalmente certo, ter totalmente... Primeiro que a gente não tem totalmente controle de tudo, né? Você não vive. Eu confesso que eu tenho um pezinho ali na neurose, tá? Eu fico muito preocupada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa apreensiva, e eu me condeno muito com os meus erros. E isso a gente tem que aprender a não se culpar tanto, a verdade é essa. Mas o fracasso é inevitável, mas depois que você saboreia a vitória, depois Sim. de um fracasso, você até esquece. Vou falar assim, o sabor da vitória depois de uma tropeçada, depois de um fracasso, ela é tão grandiosa, ela é tão saudável para a mente da gente que te dá um gás, te dá uma energia para você seguir em frente, e você vai tropeçar de novo, e você vai fracassar de novo, e você vai errar de novo, e você vai levantar de novo, viu? Bem-vindo ao empreendedorismo. Maravilha. Fabiana, nessa linha eu vou fazer uma provocação. O conceito, a visão da vida retilínea e ascendente chega a ser infantil e também estéril no seu ponto de vista? Eu acho que não. Eu acho que a gente sempre tem que pensar grande, né? Eu acho que a gente não pode ser medíocre. E a gente tem que fazer o melhor dentro do nosso melhor. Eu não preciso ter o melhor computador do mundo para ter o meu negócio. Eu não preciso ter o carro zero para começar o meu comércio. Eu não preciso ter o melhor local da cidade para começar. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que a gente tem. E isso faz com que a gente sempre pense alto. Eu acho que a gente tem que pensar alto. A gente não pode se nivelar mediano por baixo. A gente tem que se nivelar alto, a gente tem que se imaginar grandioso, a gente tem que se imaginar com sucesso, bem visto, porque isso dá energia, né? Eu acho que o imaginário flui e você começa a achar que é possível. E é possível. Sim. Não é, Jun? Que Muito. É possível. Então, essa questão de mediocridade, de achar que não pode melhorar, que não tem essa ascensão, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Tem que ser um pouco sonhar leve, sabe? Igual uma criança. Sim. Nossa, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. A gente perde essa essência de criança. A vida faz mesmo com que a gente perca. Porque o adulto tem muita obrigação diária, né? Muitos compromissos financeiros. Então, assim, a gente vai ficando muito dura com a vida. E eu me coloco dentro desse saquinho, tá? Desse Sim. pacotinho. Não tô tirando o meu, não. Mas quando a gente se vê com a mente de uma criança que está em plena ascensão, isso é encantador, né? Viu? É igual foguete. Foguete só vai para cima, não Tá dá certo, ré. não dá ré, né? Não dá ré. Vamos lá, preciso que você comente aqui, ó. Frase da Beyoncé. Faça o que você nasceu para fazer, você só precisa de autoconfiança. Mas é o que eu acabei de falar, né? A gente tem que confiar no taco. Porque assim, é meio que dom, né, Jun? Que quando você vai empreender e você escolhe aquilo como profissão, como seu sustento, porque você escolheu empreender. É diferente quando você é seletista e você se candidata a uma vaga de emprego por necessidade, e isso tá certo, é comum, é carreira. E às vezes é até o início de muita gente, né? Sim, é o início de muita gente.
Então, assim, quando você resolve empreender, é dom. É aquela coisinha de dentro que você fala, é o que eu faço de melhor. Então, você tem que acreditar no seu dom e fazer aquilo que você faz melhor, porque não tem como dar errado. Então, eu acredito muito nessa frase, eu acho que ela é muito verdadeira. Eu nunca fui seletista, por opção, porque eu sempre tive essa questão de empreender, eu sempre inventei. A verdade é essa. Teve um tempo, acho que há 5 anos atrás, nem tanto, 4, eu fiz o Rosasville Fashion Week, aqui na cidade. O que eu pensei? Eu tenho um espaço, eu quero trazer comerciantes da cidade, estou até devendo uma segunda edição, tá? Eu fiz contato com alguns lojistas, alguns empresários e comerciantes da cidade. O que eu queria? Tipo uma feirinha que todo mundo que tivesse lá apresentasse o seu produto, vendesse de uma forma mais atrativa, não precisa ser mais barata, condições melhores, uma forma mais legal, um combo, porque essa era a ideia. Porque às vezes as pessoas não entram em todos os comércios, não visitam todos os lugares, por motivos quaisquer. E eu fiz, mas isso aí saiu da minha cabeça. Eu falei assim, viu, eu quero fazer. Fiquei quase louca, fiz, deu certo, foi um sucesso. Precisava fazer uma segunda edição, me falta tempo, confesso que hoje me falta tempo, porque eu tô aí na administração da JR Engenharia e ocupa 90% do meu tempo, mas aí é que tá, sai do comodismo, sai do projeto e vamos para ação. Empreender é isso, é ir para ação, fazer acontecer. Começa pequeno, dentro da sua casa, na sua garagem. O negócio, mas começa, né? Mas começa. Dê o primeiro passo. Se você ficar colocando se, você nunca vai sair, você nunca vai dar o primeiro passo. Ô Fabiana, deixa eu aproveitar essa sua linha de raciocínio. Eu queria muito que você aprofundasse o conceito da mediocridade. No seu entendimento, o que traz, o que estimula às vezes tanto a questão da mediocridade? O que é o medo, o conformismo, no seu entendimento? Acho que é falta de querer crescer. Eu acho que o ser humano é medíocre porque ele não quer crescer. Eu acompanho muito o Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito das palestras dele. E ele fala muito disso, de você fazer o seu melhor, o melhor dentro do seu melhor. Deixa eu corrigir. Ele fala muito disso. Então, você se torna uma pessoa medíocre a partir do momento que você não quer crescer, que você não quer aprender, que você se limita. O medíocre se coloca um limite. Ah, eu tô bem aqui. Ah, já atingi o faturamento que eu queria. Tá bom, então vamos aumentar esse faturamento? Vamos ver se a gente consegue vender mais bombom amanhã? Vamos arriscar? Vamos andar um quarteirão a mais? Sabe, a gente tem que se colocar metas. O medíocre não se coloca metas. O medíocre se coloca num lugar de estabilidade que para ele tá bom. Então, a mediocridade é quando a pessoa não quer crescer. Na minha humilde concepção, né? Salvo o melhor juízo aí, né? Tem os filósofos, Leandro Carnal fala muito disso, Cortella fala muito disso. Mas assim, para mim, se resume, o que é mediocridade? É não querer crescer. É o que eu falo pro meu filho em casa, quando ele se cobra, porque ele tem um gênio muito parecido com o meu. E eu falo, filho, a gente não pode ser medíocre a ponto de estudar só para ter o 6, para ter a média. Porque aí você está sendo uma pessoa medíocre, um aluno medíocre. Você não está se dando a oportunidade de fazer o melhor, de dar um saltinho a mais. Mas você pode fazer o seu melhor dentro do melhor. Ah, mãe, eu consegui hoje tirar um 8, porque realmente a prova estava difícil, ótimo. Então, tá bom. Vamos estudar pro 8, mas tentando mirar no 10? É isso que eu falo, sair da mesmice. Isso, para mim, que é mediocridade, e a gente que se coloca nesse lugar, tá? Sim. Ou melhor, os outros nos colocam nesse lugar e a gente aceita. Ah, não, mas viu, ela não consegue fazer mais. Ah, você não vai vender mais. E a gente às vezes aceita, inconscientemente, o que é pior. E às vezes conscientemente a gente aceita. Então, a gente é o nosso maior inimigo, nós mesmos. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que se cobrar e se colocar metas. Sair da mesmice. Fabiana, vamos falar de Brasil. Nós seremos uma grande nação, especialmente do ponto de vista do empreendedorismo? Ah, eu acho. Eu acredito, sabe? Não é clichê.
aquelas frasinhas prontas. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito desse país que deu condições da minha família empreender. Estado de São Paulo, sobretudo Santa Bárbara. Porque o meu pai veio para cá e aqui ele encontrou condições de empreender. E a gente está dando continuidade nisso. Então eu acredito sim num Brasil empreendedor, eu acredito num Brasil que vai ter cada vez mais políticas públicas que deem condições do cidadão comum empreender, do brasileiro que acorda cedo, que está lá, gente que rala, que toma chuva, que toma sol, que está no ponto de ônibus e o ônibus não vem. Eu acredito nesse país que ainda vai dar grandes condições pro brasileiro poder empreender. Porque, viu, o cara que vende coco na praia, Jun, que ele tá empreendendo. Sim. Ele não é seletista, ele é patrão dele mesmo. A partir do momento que você é patrão de você mesmo, você é um empreendedor. Pequena escala, grande escala, mas é. Então, eu acredito sim no empreendedorismo, eu acredito no ser humano sobretudo. Eu acredito no ser humano que tem fé e que trabalha. Porque nada vem de graça. Tudo, até para manter o que a gente herdou ou conquistou, a gente tem que trabalhar. Sim. Porque senão isso aqui, ó, se desfaz. Então eu acredito nisso e eu tenho que ter fé enquanto empreendedora, enquanto empresária, que cada vez mais a gente vai ter um Brasil cheio de possibilidades, porque é um Brasil cheio de diversidades, é um Brasil rico. Tanto na agricultura como em manufatura, nós temos um Brasil rico e um povo trabalhador. O brasileiro é um povo trabalhador. Eu acredito nisso. Então eu tenho que acordar todo dia e acreditar que sim, que o Brasil tem condições de cada vez mais proporcionar o empreendedorismo. Senão eu vou estar sendo medíocre. Sim. Senão eu vou acreditar, para que eu vou crescer? Não, eu acho que sim, a gente tem que pensar positivo. Fabiana, conversar com você é sempre uma grande alegria, uma possibilidade de grandes aprendizados. Ju, eu que agradeço aí a oportunidade. E eu gostaria muito que você fizesse agora as suas considerações finais em relação a tudo isso que você aqui nos brindou nessa manhã. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Jun, que eu acho que o ser humano nunca pode desistir dele mesmo. Resumindo o empreendedorismo, a gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir do nosso ideal, a gente não pode desistir do nosso sustento, do que nos faz feliz. Porque eu amo o que eu faço. A partir do momento que você ama o que você faz, é consequência, sabe? A energia roda, as coisas acontecem. Você tem que amar o que você faz. Eu falo que eu não trabalho nunca, porque eu não me canso, porque eu amo o que eu faço. Então eu vou todo dia na minha empresa, eu vou todo dia fazer uma troca de experiência. E alçando outros ideais e outras metas. E eu não canso, eu não reclamo trabalhar 12 horas, eu trabalho pra caramba, tá? Quem me conhece, quem tá ali do meu lado sabe, não é clichê, não é frasinha pronta, eu trabalho mesmo, mas eu não canso, porque eu amo o que eu faço. Então o empreendedor tem que amar o que faz, já é 50% do caminho andado. Doutora Fabiana Rosa, muito agradecido, saúde, paz e Deus abençoe sempre. Para todos nós, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço e conte sempre comigo. Maravilha, um abração para você e para toda a família. Tudo de bom. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.